Boa noite, senhoras e senhores, leitores e telespectadores da coluna Jogos de Guerra da Gazeta do Povo. Meu nome é Luiz Kawaguchi, eu sou jornalista responsável aqui pela Jogos de Guerra e como a gente faz toda quinta-feira à noite, a gente traz uma grande entrevista aqui nessa área de defesa, estratégia e guerra, geopolítica. E hoje, na verdade, temos aqui o nosso mais ilustre convidado, que ele dispensa apresentações. Muito obrigado por vir na live hoje, General Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Oi, Kawaguchi, prazer te rever. Para mim é um prazer muito grande ser entrevistado pelos Jogos de Guerra e nós podemos conversar um pouco sobre alguns assuntos que eu tive a oportunidade de vivenciar e que a gente pode agora transmitir aí para os nossos telespectadores, que realmente vão ter um ganho com essa conversa. Eu fui um homem que gosto da paz, mas fui formado para a guerra e me mantenho atualizado com essas coisas. E a gente pode ter uma conversa bem aproveitável para todos, né? A ideia é que todos, mesmo os não profissionais de guerra, se valham da nossa conversa para a gente, entre nós, termos um esclarecimento maior de alguns assuntos. Maravilha. A gente geralmente faz aqui uma leitura do currículo do nosso entrevistado, mas o senhor, como eu falei, dispensa apresentações. Só vou pontuar algumas coisas aqui que talvez alguns dos nossos leitores não saibam. Aí, falando da formação do general, o general é tríplice coroado, ele foi primeiro de turma aí na AMAN, na ESAO e na ESEMI, que são as principais escolas militares aqui do Brasil. Ele trabalhou na parte de educação física do Exército, ele foi comandante militar da Amazônia, ele foi Force Commander no Haiti, ele trabalhou no gabinete do Exército, no setor de comunicação social, ou seja, um vasto currículo, e eu poderia dizer que ele aí sempre foi e ainda é uma das maiores lideranças aí dos militares até hoje, e a gente vai explicar por quê nessa live. Eu queria pedir licença para dizer quando eu conheci o general Heleno. Foi em 2005, quando, um pouco depois que mais de 6 meses após a chegada dele como comandante das Forças de Paz da ONU no Haiti, e já o encontrei numa situação bastante conturbada. Eu queria começar essa nossa conversa sobre essa questão do Haiti. Um episódio, dias depois que eu conheci o senhor, general, lá no Haiti, o senhor foi a uma cidade no interior do Haiti que se chamava Petit Goâve, onde aí havia sido um comissariado, uma central de polícia havia sido invadida por rebeldes e o senhor foi pessoalmente lá como comandante da força tentar negociar com eles. Eu estou trazendo esse episódio porque é até lendário nas Forças Armadas aí como o senhor na carreira militar, como os militares seguiam o senhor sem pestanejar, sem duvidar. E o senhor foi na frente de toda a tropa para negociar com os ex-militares em Petit Goâve. O senhor pode contar um pouquinho como é que foi esse episódio naquela época? Estou a acrescentar pequenas coisinhas no meu currículo, que são coisas que me envaidecem muito. E eu sou paraquedista, tenho curso de operações na selva e na minha formação eu fui instrutor da Academia Militar durante 5 anos e fui comandante da Escola Preparatória de Cadetes. Essas coisas participam muito da nossa formação, algumas atividades são muito particulares e acabam influenciando muito a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. E é isso que eu queria acrescentar. Bom, quanto a essa recuperação dessa delegacia lá em Petit Goâve, foi uma das 3 delegacias que eu me lembro que nós retomamos, que era uma das principais atividades dos ex-militares, era exatamente se apoderar dessas delegacias e complicar a vida dos haitianos. Fechava a passagem da estrada, as estradas viviam em péssimo estado, então as passagens já eram extremamente difíceis e eles se encarregavam de completar essa dificuldade praticamente interditando essas rodovias.
nós fomos retomar Petiguar. Eu me lembro que eu fui com a tropa do Nepal e acabei perdendo até um soldado lá, um tiro bobo que foi dado nas costas dele. Foi triste isso, porque foi durante a ação para a retomada e foi uma das 3 delegacias que nós fomos obrigados a brigar para retomar, porque isso aí depois eu vou comentar, quando a gente comentar sobre a missão, eu vou colocar bem essa pretensão dos ex-militares, que era exatamente recuperar a sua condição de militar, ou pelo menos receber os salários correspondentes às pensões que, segundo o próprio primeiro-ministro, eles faziam jus por promessas do então governo haitiano, e eles não tinham sido recompensados pelo fato de serem ex-militares. Eles brigavam muito por isso, mas depois eu vou comentar, tá? Pode tocar em frente. E o senhor estava na frente, o senhor tomou aí a liderança da tropa, inclusive, isso era uma coisa que todos os militares lá comentavam conosco, jornalistas, aí o senhor sempre esteve à frente da tropa no campo de batalha. E naquele dia não foi diferente, o senhor aí foi negociado um buraco ali do muro e os ex-militares atiraram no senhor, né? Aquele foi o primeiro momento lá na missão que o senhor falou, ali tem... a situação está complicada, dá para sair pela diplomacia. Como é que foi, se o senhor puder contar um pouco desses episódios que marcaram a missão do Haiti? Eu acho que isso aí faz parte da nossa formação, desde a Academia Militar. O fato de ser o comandante da tropa nos cria esse compromisso com a liderança efetiva, né? Principalmente nas ocasiões de perigo. E eu, inclusive, tinha uma tropa estrangeira sob meu comando, ficava muito ruim eu não estar à frente dessa tropa. Então, eu acho que não fiz nada demais. Eu acho que, ao longo dos conflitos mundiais, desde a antiguidade, as lideranças sempre se notou, foi uma coisa notória de todas as lideranças, foi estar na frente da tropa nos momentos necessários. E essa ocasião lá em Petiguar, se fazia necessária a minha presença à frente da tropa. Nós não sabíamos exatamente qual seria a reação. E quando eu cheguei no muro, o cara deu um tiro. Eles tinham uma arma na mão dos ex-militares, que era um fuzil Garand, da Segunda Guerra Mundial. Era um fuzil antigo, né? Mas muito potente. E era um fuzil cujo impacto, onde ele atirava, era um impacto muito forte. Eu estava do lado, me lembro bem que eu estava do lado de uma madeira, nesse muro, e atiraram nessa madeira, e aí eu tive a sensação do próximo tiro ser na minha perna. Então, desci do muro, e aí fiz o ataque a Petiguar e retomamos a delegacia. Mas foi isso aí, foi um incidente que eu considerei normal. Não me deu tremedeira, não. Tive tremedeira em outras ocasiões, mas ali não cheguei a ter tremedeira, não. Havia muitas... Eu me lembro de ter conversado com muitos militares que eles falavam, por exemplo, se tinha uma tropa avançando, o senhor, quando chegava, via que o pessoal estava lá na dúvida para onde que ia, o senhor pegava um fuzil, falava para o militar, falava, vai para a retaguarda, e ia na frente com a tropa, falava, me segue, e a turma não titubeava, subia atrás. E pediria para o senhor comentar, esse é um comentário que eu ouvi, pediria para o senhor comentar também que essa missão ela foi originalmente delineada para se combater uma guerrilha rural de ex-militares. E quando chegou lá, não era bem assim, tinha uma violência urbana muito grande, com gangues, né? Isso foi um desafio para o senhor na época? Eu me ofereci eu fui voluntário para ser o comandante da Força de Paz, porque eu estava do lado do comandante do Exército no momento que o general do Comando Sul-americano ligou pedindo que um general brasileiro assumisse o comando da Força de Paz. E eu falei para o meu comandante do Exército na época, eu era chefe do Seconsex, falei para ele, general, eu sou voluntário. Ele falou, pô, mas vou perder meu chefe do Seconsex? Eu falei, general, eu fui formado para ser médico e não tive nenhum doente. Eu sei que lá não é o doente que eu um dia imaginei, mas é uma oportunidade de eu me aperfeiçoar mentalmente, profissionalmente, eu gostaria muito de ir.
Ele aí fez uma reunião do alto comando aprovou, e eu fui indicado para a ONU para ser o comandante da Força de Paz no Haiti. E realmente eu conheci o Haiti do meu curso ginasial, do meu curso de preparatório para entrar para o colégio militar. Sabia o Haiti, a capital, Porto Príncipe, sabia que o Haiti estava na Isla Espanhola, era vizinho da República Dominicana, mas conhecia pouco do país. Eu fui estudar, juntei uns livros e fui ler sobre Haiti. E aí fui descobrir que eles tinham muito orgulho de ser a primeira república negra do mundo, de terem sido uma colônia, a mais rica colônia da França durante uma certa época, mas ao longo da sua história, desde essa independência que aconteceu em 1804, desde essa independência, eles não tinham ainda ter uma situação política confortável. Eles iam de ditador em ditador, de simulacros de eleição em simulacros de eleição, e viviam sempre numa situação bastante conflituosa entre os próprios haitianos. Sofriam um pouco de influência da República Dominicana, que tinha conseguido se organizar melhor do que eles, então levavam muita gente para trabalhar no Haiti durante uma parte do ano, depois devolviam para o Haiti, e acabava sendo uma coisa complicada esse regresso dos haitianos, e eles estavam buscando se arrumar política, economicamente, tentando buscar um destino melhor. Mas eu realmente não tinha noção do que eu ia encontrar. E quando cheguei ao Haiti, voei no mesmo avião que o então primeiro-ministro, que tinha sido colocado lá pelas Nações Unidas, um antigo funcionário das Nações Unidas durante 16 anos, e eu voei no mesmo avião do ministro, fui apresentado a ele, e chegando lá eu estava a 2 dias de receber a missão. Missão de paz é diferente, você chega para assumir a responsabilidade sobre o território onde vai acontecer a missão de paz. E lá, no caso, havia uma tropa americana, que foi uma tropa de intervenção, não era uma tropa de paz, e um mês depois eu receberia a responsabilidade por todas as operações. E aí eu sairia da minha situação de apenas tomar conhecimento de tudo e passaria a ser o responsável. Tentei que ficasse alguma tropa americana, o responsável pela tropa americana, que era um general marinha americano, brasileiro naval, e ele me disse que não ia ficar porque eles iam passar um refreshment lá nos Estados Unidos, um refresco, um tempinho para respirar, e eles iam ser mandados para o Iraque. Então eu não tive nem condição de fazer uma reivindicação que eles passassem um pouco de tempo a mais lá, uma vez que a missão de paz estava sendo instalada muito às pressas, nós não sabíamos nem qual seria o nosso efetivo. Mas descobri, ao chegar no Haiti, que a impressão que a ONU tinha, que os grandes adversários da missão de paz seriam os ex-militares, que, na verdade, conduziram o movimento que provocou, na época, a decisão do Aristide de renunciar e sair do Haiti, ir para a África do Sul, essa decisão, ela, apesar de ter sido provocada pelos ex-militares, ela conturbou ainda mais a situação em Porto Príncipe. Exatamente essa tropa dos Estados Unidos estava conseguindo, pelo menos, não fazer com que aquilo se transformasse realmente numa guerra civil. Mas havia conflito na rua diariamente, dentro das comunidades, favelas, bidonvilles haitianas, e o efetivo que essa tropa americana levou para o Haiti era de 3.750 homens, tinha uma tropa de helicópteros, que era do Canadá, e mais uma tropa francesa, saída de Madagascar e a outra província de ultramar francesa lá, e mais uma tropa chilena, que foi completa para lá, e se instalou no norte do país. Foi a única tropa que permaneceu na missão de paz, sob meu comando, foi essa tropa chilena. Os helicópteros canadenses iriam embora um mês depois da tropa americana, e a tropa americana um mês depois da minha chegada. O comandante que me passou o comando de uma forma
exemplar, mas me disse, general, não tenho condições de ficar aqui. Eu vou sair no dia 30 de junho. Vou sair. Não há condições de negociar isso aí nem com a ONU. Nós vamos sair no dia 30 de junho. Falei, tá bom. E aí passei a acompanhar as patrulhas americanas para tomar conhecimento do local. E percebi que as gangues que atuavam nas favelas eram bastante eficientes em termos de incomodar. O seu poder de fogo era acima do que se pensava. Elas tinham um certo comando, elas eram organizadas. Então, eu já comecei a perceber que essa impressão de que as principais forças opositoras vinham dos ex-militares não era verdade. E aí fui recebendo tropas estrangeiras que vinham chegando à medida que o tempo passava. No dia 30 de junho, eu já estava com um efetivo quase igual ao da tropa americana, por volta de 3.000 militares. E ao longo do tempo, eu recebi, até completar meu 1 ano e 4 meses na missão, eu consegui fechar 6.700 homens, abaixo do efetivo previsto pela ONU. Então, eu fiquei todo o tempo com um efetivo menor do que aquele que foi previsto e que foi calculado considerando as condições de combatividade dos adversários, tamanho do país, que realmente é um país pequeno, mas lógico que precisa mobilidade, que é uma coisa que não existe no Haiti. As estradas são extremamente precárias e nós precisávamos, sobretudo, de uma tropa de helicópteros. Recebemos aí helicópteros do Chile, da Argentina, e a Companhia Canadense ficou realmente mais um mês comigo, mas a minha força de helicópteros era pequena para as necessidades de movimentação que eu possuía. Isso é bobagem, a gente sabia que uma série desses detalhes não iam ficar na situação ideal, mas a honra da missão me fazia superar essas coisas com relativa facilidade. Eu tinha oficiais muito bons no meu Estado-Maior. Meu Estado-Maior chegou a ter oficiais de 34 nações diferentes, mas eram bons oficiais, eram oficiais dedicados. Uma coisa que a ONU tem, eu vou contar isso aí porque interessa para muita gente, as missões de paz da ONU, quando ela faz essa composição do Estado-Maior, ela manda oficiais de várias nações que se oferecem, né? Mas existe um problema sério, e que eu só fui descobrir com um certo tempo, é que o Estado-Maior funciona normalmente, no caso do Haiti, apesar da língua da missão oficialmente ser a língua francesa, no Estado-Maior funcionava em inglês. Quem não sabia inglês, quem não era fluente em inglês, quem não tinha boa compreensão do inglês, acaba ficando alijado das conversas, dos planos de operações. Mas eu tive uma sorte enorme. Eu recebi um general argentino, o general Eduardo Lugani, eu faço questão de citar o nome dele em homenagem a ele. O general Lugani foi extremamente eficiente, ele possui experiência na OTAN, ele era um homem profissionalmente muito preparado, me ajudou muito, porque ele chamou o então chefe de Estado-Maior, ele era o subcomandante da missão, chamou o chefe de Estado-Maior e falou: inclua nos seus procedimentos, nas suas atividades, os oficiais que não falam inglês, porque ou eles aprendem ou nós vamos pedir para trocar. Não podemos ter gente aqui que está o Estado-Maior trabalhando e os caras estão ouvindo rádio, estão conversando de futebol, não tem condição. E o general Lugani me ajudou muito, do primeiro ao último dia que chegou. Ele deve ter chegado com uns 2 meses de missão, me ajudou muito. Eu sou muito amigo dele até hoje e tenho um orgulho muito grande de tê-lo tido como comandado, como meu subcomandante. General, o senhor teve não só os desafios aí na área tática, na área operacional, mas o senhor tinha que lidar com política também, com estratégia, um nível mais alto. E eu me lembro que em 2005 o senhor passou por muita pressão do Departamento de Estado americano lá, eu acho que era a Condoleezza Rice na época. Eles queriam que o senhor fizesse, eles achavam que estavam tendo muitos sequestros e queriam que o senhor tomasse uma ação mais robusta, usasse mais força, e o senhor achou, ia chegar até a pedir a sua substituição, mas o senhor achou que não era o momento e conduziu as operações de força mais para frente. Como é que foi essa época? Como foi lidar com essa pressão política de um ente tão poderoso como o Departamento de Estado americano? Essa é outra história mal contada aí. Alguns jornalistas publicaram que tinham pedido minha substituição, porque
eu não tinha sido suficientemente robusto nas ações. Isto é simplesmente lenda. Jamais foi pedida minha substituição. O meu contato com o Comando Sul-Americano, que afinal de contas tinha alguma ingerência ali na condução da missão, que era muito próximo dele. Uma das preocupações do Comando Sul-Americano é não deixar que mais haitianos fossem reforçar a força haitiana, força entre aspas, que já existia em Miami. Miami já tinha um Little Haiti, onde os haitianos se reuniram num bairro de Miami e viviam lá cultuando as suas tradições e tudo, e muito integrados ali na sociedade de Miami, na medida do possível. Mas eu nunca recebi nenhuma solicitação, nem do Brasil, nem da ONU, pela minha saída. E tinha um contato muito bom com o general Hill, que, como eu disse, já tinha comandado uma força de paz no Haiti, e sempre me tratou muito bem. Ele chegava no Haiti, ele foi me visitar umas 2 ou 3 vezes, ele chegava no Haiti e pedia para que eu o levasse no mapa do Haiti, né, na carta do Haiti, e ele dava opinião para caramba, aqui não sei o quê, porque ele conhecia muito bem. Ele passou, acho que 2 anos lá com essa missão americana, então ele me ajudava muito, né? Era até mais antigo que eu, ele me ajudava muito, eu me dava muito bem com ele. E a Condoleezza Rice, eu tive contato com ela, muito amistoso também, e recebi, inclusive na época, recebi o então general, que era uma lenda nos Estados Unidos, o general que foi chefe das Forças Armadas Americanas, né? Foi praticamente ministro da Defesa, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, ficou famoso no mundo inteiro, que ele também conduziu a primeira invasão do Iraque. Colin Powell. Fui soprado aqui, esse mesmo, o general Colin Powell, que é um homem conhecido militarmente, mas nunca sofri nenhuma pressão do americano. É lógico, as embaixadas, que eram transmissoras dos desejos dos estados que representavam. Às vezes, por exemplo, o embaixador francês achava que as missões tinham que ser mais robustas, não sei o quê. Como eu sabia que eles nunca tinham participado de nada parecido, eu falava, olha, quando o senhor quiser, está à disposição se eu comparecer a uma missão que eu vá cumprir numa favela, o senhor sentir qual é o problema que eu enfrento. Eu não entro na favela e transito na favela. Por exemplo, Bel Air, que era a minha maior preocupação, porque ficava ao lado do palácio, qualquer coisa que acontecia em Bel Air, o então presidente do Haiti nem era o primeiro-ministro, o presidente morava no palácio, ficava do lado de Bel Air, que era uma comunidade que ficava no centro de Porto Príncipe. Foi moradia de classe média, em épocas mais anteriores. E ali nós, quando entrávamos, eles colocavam as mulheres e as crianças na porta das casas. Eu não podia fazer uma operação robusta e atacar mulheres e crianças, apesar de terem alguns imbecis aí, parte da imprensa, que dizem que eu fiz um genocídio no Haiti. Isso não tem o menor fundamento. Eu tenho documentos pedindo a minha permanência depois de 1 ano e 4 meses, depois de ultrapassar o contrato que eu tinha com a ONU. O Saddam Hussein não, o então responsável pelas Nações Unidas, secretário-geral, pediu ao Brasil a minha permanência. O Brasil justificou, dizendo que eu já tinha passado do prazo e que ele gostaria de renovar o comando da missão com os generais brasileiros, porque essa era uma experiência muito boa para o Brasil. Porque eu sempre disse que era uma experiência muito boa, que nós devíamos lutar para continuar nessa missão. E nós ficamos na missão durante alguns anos. Então, essa história de eu fui genocida, se eu tivesse sido genocida, jamais eles manteriam o Brasil no comando da Operação de Paz. Isso é uma bobagem. Mas eu tinha esse problema. Eu entrava, a própria Cité Soleil, que depois acabou sendo o trabalho talvez maior em Porto Príncipe, pela pacificação desses grupos de bandidos que atuavam na cidade e nas favelas, a própria Cité Soleil, as crianças, eu chegava lá no início, transitar em Cité Soleil não era difícil, era muito mais difícil transitar em Bel Air, que era muito mais perto do centro da cidade. Aí eu ia a Cité Soleil, entrava lá com a minha viatura que não era nem blindada, saltava
andava nesse terço. Aí vi um monte de criança segurar minha mão. General Helenor, porque muitos deles falavam francês, né? Apesar de decorarem algumas palavras, lembrando o nome do secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. Kofi Annan mandou um documento para o Itamaraty pedindo minha permanência. Então, essa bobagem de dizer que eu fiz um genocídio no Haiti é ridículo. Já parei até de contestar isso aí, porque os fatos ficam acima das mentiras. Mas eu preferi que, naquela época, eu neutralizasse primeiro os militares, que eu considerei mais fácil, tentasse pacificar Belém, exatamente pela proximidade do Palácio Presidencial, e o que eu estava dizendo, 2 tiros em Belém, o presidente da República me ligava. Mon general, on a reçu de projétil de Belém. Aí eu falava, presidente, me desculpe, mas eu não tenho como atuar imediatamente em Belém. Belém é uma favela complicada, mas só pode ter certeza que eu estou mandando tropa aí para ver. E aí recebi uma sugestão de um capitão brasileiro que eu ocupasse o topo de Belém. Parecido com essa UPP, inclusive o Haiti foi a inspiração para a UPP no Rio de Janeiro. E eu botei uma companhia de infantaria no topo de Belém e isso melhorou muito. Nós passamos a controlar Belém, pacificamos Belém. Depois, com o tempo, nós conseguimos pacificar uma outra, a Cité Militaire, nós conseguimos também participar da pacificação de Cité Militaire. Começaram a fazer muito sequestro de Cité Militaire. Então, isso tudo aí me serviu como ensinamento. Eu nunca tinha vivenciado essa situação. A nossa força militar no Brasil, ela só atua em situações de garantia da lei e da ordem, em fatos desse tipo. Então, eu nunca tinha participado no Brasil de uma força de garantia da lei e da ordem. Então, isso para mim foi um aprendizado muito grande. Eu tive lá durante o comando do senhor e realmente eu lembro, até a gente está passando aí algumas imagens aí daquela época de 2005 em Bel-Air, essas imagens, essa daqui já é outra, já é ali em Gonaíves, quando o senhor foi... Essa é Gonaíves, isso aí foi o desastre de Gonaíves, um enchente talvez semelhante com essa que nós estamos tendo esse ano no Brasil, só que a situação dos haitianos era bem menos... Não dá para comparar, né? A desgraça não dá para comparar, mas a situação deles era muito difícil. Gonaíves era uma cidade onde os argentinos foram colocados e Gonaíves tinha 250 mil habitantes, pegou uma ponta de um furacão, de um tornado lá, e foram 250 mil desabrigados. E nós tivemos que acudir. Criei um hospital na rua, no chão, o único lugar seco que sobrou de Gonaíves, e a partir dali nós fomos tentando ajudar essa população. Eu levei uma médica uruguaia para lá, e ela era obstetra, ela fez uns 40 partos em um mês, né? Não era fácil, porque não tinha... A asepsia era muito precária, né? As condições para realizar esse tipo de intervenção eram muito precárias. Mas ela fez uns 40 partos, sendo uns 15 de cesariana, em um mês, e ela sozinha. Então foi uma situação muito especial em Gonaíves. Aquele é um pedaço da cidade ali. E eu não consegui chegar em Gonaíves no dia que houve a enchente. Eu estava visitando o continente chileno mais ao norte de Gonaíves e não consegui chegar de helicóptero. O próprio piloto chileno, que era piloto de helicóptero, disse: general, está arriscado de nós não conseguirmos vencer essa chuva que está aí, nós vamos para o chão. Aí eu disse: não, então vamos voltar e amanhã de manhã a gente vem para cá. Aí eu voltei para Porto Príncipe, no dia seguinte eu fui para Gonaíves. E era terrível, era uma sensação muito difícil, né? A situação do Haiti de infraestrutura é até hoje extremamente precária. E dá pena para a gente que está lá cumprindo uma missão, é difícil de resistir àquela quantidade de desgaste emocional. O senhor falou que chegaram a acusar o senhor de abuso de direitos humanos. Eu estive lá como repórter, eu estive no terreno, eu estive na cidade, ali na Cité Soleil, após os eventos que eles alegam, e o que se via na época era muito rumor.
Era muita coisa, eu acho que foram os brasileiros que atacaram, mas ninguém tinha prova de nada. Era aquela coisa de situação de conflito, uma guerra de informações muito grandes, né? E o pessoal tentando imputar a ONU, aí eu diria aí até uma guerra de quarta geração, eles trabalhando com a informação para tentar impedir que a ONU realizasse o seu trabalho. O senhor vê dessa forma também? Não tenho dúvida, havia algumas agências de notícias que construíam a sua história, e aquela que mais vendesse o jornal, e passavam. E aquilo vai para o mundo. Então, isso lá, quando eu estava lá, não me preocupava, porque eles não tinham provas disso aí, porque isso não tinha acontecido. Eles inventavam uma história, publicavam, e eu ignorava. Para mim, aquilo não tinha maiores, não tinha resultado, não tinham efeitos sobre a minha tropa, e a gente continuava trabalhando, não tinha tempo nem para pensar muito nisso. Eu era, meu porta-voz era eu, né? Eu não tinha uma seção de comunicação social. Houve uma falha da missão, e eu posso ser que eu seja corresponsável, mas a comunicação social da missão não era minha, ela era do encarregado, do embaixador, que era o representante do secretário-geral. E nós tivemos um início foi pouco estudado. Houve uma obsessão para ter uma rádio que os haitianos ouvissem em creole, que pudesse transmitir as novidades da missão. Isso nunca aconteceu. Nenhum haitiano ouvia a Rádio ONU. Até porque o serviço radiofônico do Haiti estava muito acima das condições do país, porque eram muitas vezes serviços radiofônicos mantidos por essa agência de notícias, com excelentes condições, chegavam no Haiti por voz, né? Então, os haitianos não ouviam essa rádio da ONU. A rádio da ONU tinha 5 ouvintes lá, os 5 que trabalhavam na rádio. Então, nós não podíamos contar com essa rádio como comunicação social. Então, quando tinha que dar entrevista para a imprensa, até por um problema de idioma, era eu quem dava a entrevista, reunia os jornalistas e dava entrevista. Quando muito, às vezes eu botava o Carlos Chagas, que também se virava bem em inglês, francês, espanhol, e a gente dava as entrevistas considerando essas condicionantes e botando as coisas no lugar. Muitas vezes a gente conseguia colocar, muitas vezes não conseguia, mas isso faz parte. E eu queria pedir licença, general, agradecer a presença aqui dos nossos telespectadores e queria informar que por conta aí de agenda a gente não conseguiu fazer essa live ao vivo. Então não tem como eu fazer aqui as perguntas dos telespectadores, mas vou dar o meu melhor aqui para tentar satisfazer aqui a curiosidade do pessoal. O senhor falou no começo da live que teve outros episódios do Haiti que foram mais complicados que Terre Rouge. O senhor pode contar alguns episódios que o senhor lembra do Haiti antes da gente mover para assuntos aqui do Brasil? Talvez o episódio assim, mais marcante que eu tive no Haiti foi o dia que eu recebi a notícia que aqueles ex-militares, que eu já comentei no início, eles invadiram a antiga casa do Aristide, né? E disseram que iam ficar lá ocupando a casa, e eu recebi a notícia pelo embaixador, disse, olha, os ex-militares ocuparam a ex-casa do Aristide, e disseram que vão ficar lá até ter uma decisão sobre as pensões que eles têm que receber. Falei, isso aí isso não pode ser assim, a gente não pode estar submetido a uma ameaça dos ex-militares de transformarem a casa do Aristides, a ex-casa do Aristides, no quartel-general dos ex-militares. Nós vamos cercar a casa, vamos interromper o fluxo de comida e de água para eles, e vamos negociar até eles resolverem se render. Que era também uma oportunidade de eu dar uma esvaziada no efetivo deles. Eles botaram ali uns quase 100 caras lá dentro da casa, né? Falei, uma boa oportunidade para a gente praticamente liquidar essa ameaça dos ex-militares para o resto da missão. E aí cercamos a casa, e quando tinha 72 horas que eu estava ali, eu dormia numa das viaturas e a minha tropa ficava ali, dormia um pouco, acordava, tinha uns turnos de vigilância,
E aí nós ficamos ali até que com 72 horas eu falei, tem que parar porque eu estou perdendo muito tempo aqui. Aí resolvi subir num carro de combate, peguei um megafone e comecei a fazer uma exortação em francês lá para o chefe dos ex-militares, que ele deveria... Não, o Ravix tinha estado lá e saiu. Deixou lá um cabo que se intitulava capitão, que era quem tinha que tratar. Quando eu cheguei, o Ravix já não estava mais. Quando eu cheguei com a tropa, o Ravix já não estava mais. O Ravix era outro cabo que se intitulava general e com quem eu estava, teoricamente, negociando, porque esse capitão que falou era representante do Ravix. Aí falei para eles, olha, vocês têm 10 minutos para sair da casa, não sei o quê, e desci do carro de combate. Aí me avisaram que eu tinha colocado umas latas de explosivo no muro, que não eram para ser explodidas, só se houvesse muita necessidade. E quem era responsável disse que tinha colocado fogo no cordel detonante, que as latas iam explodir. Tinham tirado um pouco do muro, quando eu ouvi que as latas estavam perto do muro, eu falei, tirem de lá, vocês vão abrir um buraco no muro, os camaradas vão fugir pelo muro, vão fazer um papel de idiota aqui. Aí tiraram as latas, mas tocaram fogo no cordel detonante. Eu falei, vai explodir. E aí, realmente, alguns minutos depois, a lata explodiu, e aí o então comandante, esse capitão que estava lá dentro, veio falar comigo e disse que não podia resistir, porque ele não podia, com uma tropa armada com fuzil, resistir a tiro de canhão. Não tinha tiro de canhão nenhum, né? Tinha sido a explosão das latas de trotil. Isso facilitou. Eu disse para eles, olha, eu não vou mexer nas armas de vocês, historicamente isso está na história do Haiti, não entregue jamais as armas para o estrangeiro, eu não vou tocar nas armas de vocês, vou botar as armas no caixote, vocês vão se entregar, vou fazer um exame de corpo de delito e vocês vão para a polícia haitiana e vão decidir lá com eles. Então foi um episódio interessante, porque uma situação diferente, né? Eu, inclusive, me informei com um juiz de direito haitiano, ele que me orientou sobre o negócio do corpo de delito, né? Passar todos no exame de corpo de delito, eu levei alguns médicos para lá nossos, passei todo mundo no corpo de delito. Então são umas coisas que, se você não fizer na prática, você não vai lembrar nunca, você vai acabar fazendo bobagem. Eu procurei sempre me orientar com quem conhecia para não fazer bobagem que depois eu não ia poder explicar. E o episódio que o senhor pagou um sequestro de um filho de dono do hotel ali onde as tropas ficavam, como é que é essa negócio? Não. Esse hotel, quem morava nesse hotel era eu, e a ONU alugou para mim um apartamento ali numa parte que era do hotel, mas era ao lado do hotel, o Carlos Chagas e o Soares. O meu subcomandante ficava lá também, então eram poucos que ficavam no hotel. Era um hotel até muito bom, no padrão Haiti, realmente muito bom. E um dia eu fui procurado pela irmã da dona, que era casada, essa irmã da dona era casada com um alemão lá, e ele resolveu, quando soube do sequestro dela, foi sequestrada. Quando ele soube do sequestro, ele trouxe 2 alemães para negociarem com sequestradores, não sei o quê. E essa irmã dela veio me contar essa história, eu não sabia, sábado de manhã, me pedindo para mandar alguém buscar $350 mil na sede. Os bancos abriam aos sábados no Haiti, pegar no Banco lá Nacional do Haiti, era o BNH, Banco Nacional do Haiti, pegar os $350 mil, que era o preço do resgate da dona do hotel. Aí eu falei, pô, sábado, minha tropa tem um monte de patrulha rodando aí, o pessoal que chegou está descansando, eu não vou empenhar minha tropa para buscar isso aí, eu vou. E aí levei o Carlos Chagas e o Soares comigo, e pegamos 350 mil, tive que contar $350 mil, levar lá para os negociadores alemães, contamos de novo os $350 mil. Realmente, eles cumpriram o que tinham prometido de libertar a dona do hotel, nós cumprimos o restante da missão, que era impedir que eles levassem o dinheiro, e, no final das contas, quando o Carlos Chagas e o Soares estavam voltando, essa dona do hotel, devidamente libertada, deu uma coquetel sensacional de despedida para os dois,
zero custo para a missão. Muito bom. General, o nosso público gosta muito de falar sobre a Amazônia. O senhor foi comandante militar da Amazônia. Falando de geopolítica agora, como é que o senhor vê essa questão, a questão da... O pessoal fala em Nova Antártida, o pessoal fala em internacionalização ou negação de uso da Amazônia. Quais riscos o senhor vê em relação à Amazônia? Tem a questão das reservas indígenas, a questão dos garimpeiros. Como que o senhor vê essa questão? Olha, eu sempre que começo a falar da Amazônia, eu lembro aqueles que estão ouvindo que a Amazônia é gigantesca, né? São total de 7 milhões de quilômetros quadrados, 7 a 8 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e 300 são a Amazônia brasileira. E ela não está à venda, ela não vai ser negociada. A Amazônia brasileira é do Brasil. Quem tem que cuidar da Amazônia brasileira é o Brasil. E nós realmente cuidamos muito bem da Amazônia brasileira, e as acusações que fazem sobre o desmatamento da Amazônia, elas são justificadas, elas existem, as queixas, e nós reconhecemos. Tanto é que já no governo do presidente Bolsonaro foi criada praticamente uma instituição sob comando do vice-presidente da República, um Conselho Nacional da Amazônia Legal, exatamente para institucionar com maior rigidez, com maior efetivo, maior verba, esse cuidado com a Amazônia. Realmente, isso aí, até por influência de pandemia, o final desse Conselho Nacional, ele não apresentou resultados que nos orgulhem. Mas nós passamos a conhecer mais sobre a Amazônia e não vamos interromper esse cuidado. O que nos estranha é que há uma narrativa criada de que foi um desastre o Conselho da Amazônia. Não foi. O Conselho da Amazônia não foi nenhuma glória, mas também não foi nenhum fracasso. Que nós fizemos uma operação com as Forças Armadas lá, nós mobilizamos o IBAMA, mobilizamos o INCRA, o plano de saúde do SUS para a Amazônia, colocamos muita gente lá, o INCRA, isso tudo foi mobilizado para trabalhar em proveito do Conselho Nacional da Amazônia, e nós tivemos muita coisa acontecendo. Inclusive, uma grande conquista foi descobrir o DNA da madeira que é retirada da Amazônia. Então, hoje, a madeira que é interceptada sendo retirada da Amazônia, a gente consegue saber de onde ela foi retirada, quem retirou e quem comprou. Então, isso é muito importante e vai servir muito daqui para frente. E existe a ideia de manter essa situação, de cada vez mais patrulhar a Amazônia. Existem algumas queixas, por exemplo, garimpeiro, ladrão de madeira, são esses que usam a Amazônia para retirar madeira e contrabandear isso. Nós criamos algum constrangimento para determinados embaixadores que foram conosco à Amazônia e que receberam de nós umas placas de madeira onde constava a origem dessa madeira, para onde ela foi exportada, e mostrando que muitos dos países que se queixavam desse desmatamento eram os países que compravam a madeira. Então já ficou uma situação constrangedora para alguns embaixadores que tinham comparecido. Isso vai continuar a acontecer. E nós pretendemos dar maiores condições de vigilância e queremos terminar com essa história de roubar madeira da Amazônia. Como? Usando melhores radares, melhores meios de interceptação. A Amazônia é gigantesca. Onde ocorre o desmatamento é na área este da Amazônia, onde existem estradas capazes de escoar esse material ilícito. Todo o material ilícito que é retirado da Amazônia só consegue ser retirado por estradas. E as estradas só existem na Amazônia Oriental.
A Amazônia Ocidental, o estado do Amazonas, por exemplo, ele é totalmente verde. Você voa de Manaus até Tabatinga e não vê sinal do ser humano, a não ser dentro dos rios, porque eles são escondidos pela rede vegetal, que no caso da Amazônia Ocidental é extensa, é extremamente volumosa e ela é protegida, ela é uma proteção para a Amazônia. Existe um interesse mundial de colocar a Amazônia como a grande vilã do meio ambiente no planeta. Isto é uma inverdade e chega a ser um ato totalmente fora do que se pode esperar da comunidade internacional. Porque existem países que têm pavor do Brasil ser o que é, como celeiro do mundo em termos de alimentos. O nosso agronegócio é poderoso. E existe interesse no mundo de terminar com essa produção brasileira, tornando o mercado mundial quase que cativo do Brasil. Então, os países que têm produção de agricultura, eles querem que o Brasil se recolha em termos de produção. Não vai acontecer. O Brasil está destinado, até por providência divina, a ser o celeiro do mundo. E eles querem, de qualquer maneira, dar esse carimbo no Brasil de estar destruindo o mundo. Tudo que acontece no mundo em termos de meio ambiente nós somos o país que mais preservou florestas naturais até hoje na humanidade e vamos lutar muito pela preservação daqui para frente cada vez maior da Amazônia. Até porque existe uma troca aí econômica, isso vai ser devidamente remunerado, né? A não emissão de gás carbônico vai ser remunerada pelo resto do mundo, exatamente para não comprometer a paz ambiental do planeta. Então, nós temos que continuar cuidando da Amazônia. A Amazônia é brasileira, nós não queremos dividir a Amazônia com ninguém. Quem vai explorar a Amazônia em prol dos brasileiros é o Brasil de forma sustentável. Que esse é o grande segredo. A Amazônia pode ser explorada, sim, vai ser explorada de forma sustentável. Nós hoje temos conhecimento para fazer isso. Dá para fazer mineração, extração sustentável de madeira de uma forma legal? Ou seja, há uma polêmica muito grande sobre a atuação de garimpeiros. Volta e meia aparecem imagens na imprensa dos garimpos ilegais, mas dá para fazer de uma forma ilegal, dá para fazer de uma forma legal, dá para explorar esses recursos minerais de uma forma sustentável? Como que o senhor vê essa questão do garimpo? O garimpo é um problema sério, porque o garimpeiro ele parte em busca daquilo que é desconhecido para ele. E, logicamente, vai em busca de obter lucros razoáveis. Ninguém se interna numa floresta que não é um ambiente salutar, um ambiente maravilhoso para o homem viver, colocar sua família. Ele vai em busca de enriquecimento rápido, né? Que ele possa se valer disso para construir a sua vida e a vida da família. Eu preciso ter fiscalização permanente e cerrada naquilo que eu optar como terras que possam ser exploradas por garimpeiros, sim, mas garimpeiros devidamente controlados, legalizados, do ponto de vista de material que vão utilizar, o local que eles vão utilizar. O que os garimpeiros são acusados muitas vezes? De usarem produtos para fazer retirada do ouro, do diamante, disso, que não são recomendados, que poluem os rios, que causam problemas sérios de saúde para aqueles que trabalham com esse material e para aqueles que estão no entorno, para onde esse material é conduzido pelos rios, pela chuva. E isso aí não é nem recomendável, nem aceitável. Isso precisa ter um tratamento diferente. Nós, nesses 2 últimos anos, nós constituímos uma força de garantia da lei e da ordem na selva
para fazer o controle disso aí. Só que não é um espaço que seja muito fácil de ser controlado. Nós precisamos ainda criar mobilidade, nós temos que aprender mais sobre selva, apesar de hoje sermos os melhores especialistas de selva do mundo, nós precisamos ainda nos aperfeiçoar mais para ter capacidade de atuar contra esses, não só exploradores de madeira, como os exploradores de peixes ornamentais, os negociadores de gente, principalmente a biodiversidade da Amazônia, que é orçada em trilhões de reais. E isto é lógico, que vale muito, tem muita gente tendo a ambição de retirar sem pagar. Então nós precisamos criar mecanismos de controle e vamos criar. Nós temos capacidade de fazer isso. O que precisa? É empregar gente e empregar recursos tecnológicos. Veja bem, 2 sistemas foram criados, não só na Amazônia, para atender o Brasil inteiro, um sistema chamado CISFRON, Sistema de Monitoramento das Fronteiras Terrestres, 17 mil quilômetros de fronteira, 17 vezes a distância Rio-Brasília de fronteiras terrestres. E este sistema, o CISFRON, foi criado exatamente para ter condições tecnológicas de monitorar a fronteira e de atuar sobre os ilícitos transfronteiriços. E criamos o CISGAAS, que era o Sistema de Garantia da Amazônia Azul. Né? Do mar. Do mar, que é outro ponto de entrada de droga, de saída de produtos ilegalmente. Então, o CISGAAS era para isso. O fluxo de dinheiro para esses 2 sistemas, com a roubalheira que aconteceu no Brasil, o desfalque que aconteceu no Tesouro Brasileiro, deram dinheiro para começar o CISFRON, deram dinheiro para começar o CISGAAS, foram feitos 2 projetos modelos, um foi em Mato Grosso, bonito, outro no Oceano Atlântico com a Marinha, e isso não houve prosseguimento. Ficaram uns pequenos trechos, aquinhoados com um avanço tecnológico, só que esse avanço tecnológico ele só pode ser considerado se ele for mantido. E como é que vai manter o avanço tecnológico? Vamos ter um gasto inicial, e depois nós vamos manter o que for apreendido por esse sistema. Isso aconteceu, os sistemas ficaram restritos a esses planos piloto e deixaram de ser aquinhoados com dinheiro orçamentário. Então, logicamente, isso não pode garantir 9 mil quilômetros de fronteira marítima e 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Nós somos carentes desse controle da fronteira. Nós precisamos melhorar muito. Nós precisamos utilizar a tecnologia e colocar todos os órgãos que são participantes dessa nossa preocupação com a fronteira, não só da Amazônia, com a fronteira do Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, Receita Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica. Então, todos esses órgãos que têm missões a cumprir na Amazônia, não pode ficar por conta só das Forças Armadas, que há décadas, podemos considerar que há séculos, são as únicas que se preocupam realmente e colocam gente e famílias nossas na Amazônia. Os outros mandam gente para lá, fazendo as contas para voltar. Nós precisamos que essas instituições realmente se entreguem de corpo e alma a esse controle das fronteiras. E hoje, qual é a preocupação das fronteiras? É o tráfico de drogas, né? Para lá e para cá, todos os ilícitos da fronteira, mas principalmente, e eu sempre digo, são empresas muito bem, hoje, muito bem preparadas, muito modernizadas para realizar o tráfico de drogas. Isso tem que ser uma preocupação que tem que aumentar no Brasil. General, só tirar 2 dúvidas. O senhor falou do garimpo. Houve uma má interpretação, então, pelo que o senhor está falando, de que o governo deu autorização para garimpar. Na verdade, então, seria autorização para mineração legal, não é que o governo autorizou garimpo ilegal. O senhor pode explicar essa parte? Não, o governo jamais vai autorizar garimpo ilegal. Qual é o mecanismo que existe, que é realmente legal e é previsto na lei, que é o assentimento prévio. O assentimento prévio
é uma autorização que é dada mediante um pedido feito ao INCRA, IBAMA, acho que até as Forças Armadas participam, e tem um conselho de governo que é responsável por dar esse documento que autoriza o garimpo numa certa área. Esse assentimento prévio, o que estava acontecendo é que o georreferenciamento, que é um recurso de cartas geográficas que eu me utilizo para determinar qual é o espaço que será fruto desse assentimento legal, desse assentimento prévio, e nesse espaço eu estou autorizando a que haja o garimpo, dentro das condições legais. Só que o garimpo na Amazônia sempre foi, como a gente diz, eu nem gosto de usar o nome que lá no Rio de Janeiro se usa, a Bangu, né? Porque eu gosto muito de Bangu, gostava muito do time do Bangu, e eu não tenho nada contra Bangu, mas é que a gente falava que era a Bangu, exatamente porque era um troço assim, o garimpeiro ia para lá, se instalava, usava determinados produtos totalmente proibidos, que são perniciosos à saúde do ser humano, e, tiravam o que podiam de ouro e saíam. Foi o que aconteceu em Serra Pelada, ainda que Serra Pelada fosse legal do ponto de vista de como o ouro era retirado, existia agência da Caixa Econômica para fazer os negócios lá, não sei o quê, mas muitos outros garimpos eram totalmente ilegais. E esses assentimentos prévios, que eu cancelei os decretos, foi exatamente o que me veio a informação, um pouco tardia, de que havia essa discordância nessas cartas geográficas, onde o georreferenciamento tinha uma diferença. Eu disse, não, então recolhe tudo. E na reunião que eu fiz aqui, exatamente que eu só assinava o assentimento prévio, eu não estudava o assentimento prévio do ponto de vista geológico, do ponto de vista legal. Não era eu que estudava, eu era o secretário do conselho e assinava a autorização. Eu tenho culpa no cartório, eu realmente errei. Não podia ter assinado sem ter verificado exatamente o que tinha sido feito. Então, eu anulei 11 decretos, dando esse assentimento prévio. E aí, fiz uma reunião aqui para poder realmente me informar sobre esse assunto, e tomei conhecimento de cada 1000 assentimentos prévios, chega a alguma coisa. O resto nem consegue se instalar, porque as exigências são muitas, eles não estão preparados para isso, são garimpeiros aventureiros, e não chegam nem a utilizar o assentimento prévio que eles solicitam. Mas é o tal negócio, a gente precisa exatamente transformar a busca pelos minérios que fatalmente existem na Amazônia, é grafeno, é nióbio, é ouro, é prata, é diamante. Nós precisamos transformar isso em alguma coisa que produza para o Brasil, porque é nosso, e que nós possamos garantir a proteção do meio ambiente, mesmo fazendo a exploração desses recursos. Tem que ser uma exploração consciente, que nós já falamos, né? Uma coisa institucional, controlada, vigiada e sustentável. O mais importante é isso, é ser alguma coisa sustentável, que não prejudica o meio ambiente do mundo. A Amazônia possui essa capacidade se nós a explorarmos convenientemente. Acho que a gente poderia discutir a live inteira sobre a Amazônia, mas vou caminhar aí para o final, introduzir os últimos assuntos aqui, general. É impossível a gente não falar de estratégia, da gente falar aí da questão da hegemonia americana, militar, sendo contestada aí por outros atores, como China e Rússia. Como que o senhor vê a situação do Brasil em meio a esse novo teatro aí das grandes potências aí com a China tentando equiparar o seu poderio militar ao dos Estados Unidos, a Rússia com uma situação extremamente delicada com a OTAN ali na região da Ucrânia. Como que o senhor vê o posicionamento do Brasil nesse, o pessoal costuma usar a metáfora do jogo de xadrez,
mas jogo de xadrez da geopolítica, mas principalmente em relação a esse clima tenso na Ucrânia agora. O presidente Jair Bolsonaro deve fazer uma viagem à Rússia aí nas próximas semanas ou meses. Aí, como é que o senhor vê o posicionamento do Brasil aí em termos de oportunidades ou riscos estratégicos dentro dessa nova realidade que alguns analistas já estão até chamando de Guerra Fria 2.0? Olha, Cavalcante, eu não sou a pessoa mais indicada do governo para falar sobre isso. Nós temos outros órgãos governamentais que têm um envolvimento muito maior nesse posicionamento. Vou até citar alguns desses órgãos. O Ministério das Relações Exteriores, que foi qualificado ao longo de séculos como sendo a expressão máxima do relacionamento entre países, né? E a guerra é a diplomacia por outros meios, por meios muito mais ofensivos do que a diplomacia. Mas a diplomacia é o grande instrumento para a conversa entre os países, principalmente sobre esse assunto geopolítica, que é um assunto que sempre esteve presente no mundo, com variações. Basta olhar a história do século XXI, é a história da geopolítica nas suas mais profundas concepções, né? Tivemos uma Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, chegamos à conclusão que o fato do mundo estar em guerra, lamentavelmente, nos faz constatar que o mundo tem grandes avanços e grandes perdas em épocas de guerra. Talvez, se não tivesse acontecido essas guerras, o mundo tivesse avançado muito menos nos seus equipamentos, que não são só usados na guerra, são usados em tempo de paz. É só verificar, por exemplo, o avião. Será que o avião chegaria ao ponto que chegou hoje se não tivesse acontecido as duas guerras mundiais no século passado? Será que nós teríamos um avanço da medicina que nós tivemos com os conflitos acontecidos? Será que nós teríamos um desenvolvimento até humano, até um desenvolvimento do conhecimento humano, se não tivessem sido provocados, os homens e mulheres do mundo não tivessem sido provocados por guerras que envolveram vários países? Nós estamos atravessando novamente uma fase difícil, onde algumas potências ficam com uma situação onde há a impressão que eles estão perdendo o seu poderio, e aí pode estar o caso dos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos estão perdendo, mas pode alguém ter a impressão de que a geopolítica do mundo vai partir numa outra direção. Isso é o que a China faz propaganda, né? O que a Rússia faz propaganda, né? Não é uma propaganda intensa, é mais uma propaganda subliminar que não chega a consistir num posicionamento absolutamente claro sobre o fortalecimento de alguns países, o enfraquecimento de outros, mas, logicamente, vai chegando, as mensagens vão chegando subrepticiamente e dando essa ideia, né? A predominância no mundo está trocando de mãos. Não é ainda, isso não está consagrado, não está absolutamente consolidado, mas a gente pode pensar um pouco dessa maneira. Será que vai acontecer outra evolução como aconteceu nas guerras mundiais? Mas nós temos que considerar, sobretudo, que acima das guerras, acima dos conflitos bélicos, nós temos essas conversações entre países que cada vez mais se anunciam como países civilizados, que buscam o bem do ser humano e que não devem partir para uma solução violenta se não tiverem esgotado flagrantemente todas as opções de paz. Então é isso que nós estamos vivendo hoje, uma situação nova, onde, sobretudo, isso aí é uma coisa importante de ser considerada. O que o mundo está buscando hoje? Talvez objetivos diferentes dos que foram buscados em outras guerras. Eu acho que uma das grandes aspirações do mundo de hoje chama-se alimentação da sua população, por parte de alguns países. E aí, por trás disso, acontecem objetivos estratégicos de conquistas
de territórios, de negociações de armamento, essas negociações em busca de alimentos. Então, é uma nova concepção desse equilíbrio mundial, que pode, muitas vezes, chegar a um desequilíbrio. E aí podemos chegar ao absurdo. Hoje eu considero um absurdo pela relevância dos arsenais que estão nas mãos desse país. Eu hoje considero um absurdo considerarmos a possibilidade de uma guerra, mas não podemos deixar de considerar. E podemos dizer que estamos vivendo um momento difícil, mas pode ser vencido. E o Brasil, como uma grande potência do agronegócio, o senhor vê algum risco estratégico por conta disso, por causa dessa questão do alimento? Não, eu considero hoje a posição estratégica do Brasil, nesse ponto de vista, uma posição extremamente importante e delicada, porque o Brasil hoje é um grande celeiro da humanidade. Nós temos uma participação na distribuição de alimentos no mundo muito grande e uma contradição, porque uma parte da população brasileira passa fome. Então isso nos choca. O nosso presidente da República é extremamente preocupado com isso. Ele faz questão de ir nessas localidades mais pobres para constatar exatamente isso. Ele não vai lá para fazer propaganda. Ele vai lá para sentir o que o povo está sofrendo diante das decisões que ele toma. Ele é a grande personalidade decisora do país. Então, ele precisa avaliar quais são as consequências das suas decisões. Então, quando ele viaja para o interior do país, faz questão de andar pelo país inteiro, e muita gente acha que ele vai fazer propaganda política. Propaganda política era mais fácil fazer no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, nas grandes metrópoles do Rio de Janeiro. Ele vai para o interior, cidades pequenas de 20 mil habitantes, onde ele coloca em risco a própria vida, para mostrar e para sentir qual é a situação do povo que é aquele povo que nós respeitamos e temos que cuidar profundamente, que depende de decisões do Executivo, do Presidente da República. Então, eu acho que hoje a situação do Brasil, primeiro, eu acho que o Brasil está fadado, e se a gente pegar os almanaques mundiais aí que se arvoram a saber a posição do Brasil em 2050, a previsão é que o Brasil seja a quinta economia do mundo, né? E é uma posição que é extremamente pesada, de responsabilidade muito grande do país. E esta aspiração, esta predestinação, ela não é nada impossível, é perfeitamente válido, exatamente por essa situação do Brasil de ter hoje 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com muita coisa ainda a ser aproveitada em proveito do Brasil ser um celeiro da humanidade. Então vamos ter aí, daqui para frente, uma missão muito importante, que é manter o Brasil sendo celeiro e cada vez participando mais dessa proteção ao meio ambiente. Ministro, vamos à nossa última pergunta aqui, só para complementar esse seu raciocínio. Queria agradecer aqui a presença de todos os telespectadores da coluna Jogos de Guerra, pedir para todo mundo dar o like aí, por favor, que é o que propicia aqui a gente poder continuar com esse trabalho. Ministro, o senhor citou duas coisas. O senhor falou que a importância já estratégica da produção de alimentos. A gente falou de guerra, mas eu queria que o senhor falasse sobre conflito abaixo da linha de guerra total. E aí a gente está falando de cyberataques, a gente está falando de campanhas de informação, como, por exemplo, os Estados Unidos chegou a investigar, chegou a haver inquéritos que foram julgados da suposta intervenção da Rússia na eleição americana. O senhor vê o Brasil como possíveis alvos de guerra de quarta geração ou de conflito abaixo da linha de guerra total por conta de sermos grandes produtores de alimento? E o senhor falou dessa questão da segurança do presidente. Se o senhor puder finalizar esse ano, que é um ano complexo, o senhor falar também, fazer um comentário sobre a segurança do presidente Bolsonaro durante esse ano eleitoral. Então vamos por partes, né? Eu acho que sobre esse aspecto de guerra cibernética e dessa situação
cada vez mais, que mais nos preocupa em relação a esse avanço da eletrônica, da própria 5G, né, da internet no mundo, a participação dessas redes sociais. Nós tivemos um incremento disso aí que não era esperado por ninguém. Ninguém foi capaz de se antecipar e considerar que no início da década de 20 do século 21, nós teríamos tamanho desafio, que é conciliar os avanços da eletrônica, da cibernética, da capacidade de transmissão de dados, com a possibilidade disso ser invadido. Então, hoje, todos os países do mundo, alguns com maior ou menor intensidade, estão preocupadíssimos com a preservação dos seus dados, com a preservação dos dados dos seus habitantes, com a preservação do que ele possui como coisas que são absolutamente reservadas, secretas, e que muitas vezes fogem do seu controle. E isso está abaixo da guerra total, né? Mas isso traz prejuízos seríssimos, ao mesmo tempo que provoca estudos muito sérios e muito eficazes para conter essa progressão desses hackers, dessas invasões, né? Países que se utilizaram de meios eletrônicos avançadíssimos para invadir, no caso das urnas eletrônicas, cada um tem suas preocupações em relação a esse avanço eletrônico, cibernético, que é patente no mundo. E eu acho que, como você falou, antes de partirem para a guerra total, nós vamos ter muitas intervenções desse tipo no mundo, né? E, eu não sei até que ponto os países menos abastados vão conseguir participar desse novo circo, sobretudo esse circo de informações, de comunicação, de transmissão das novidades, das notícias. Quantos vão poder participar desse circo sem serem seriamente prejudicados na preservação daquilo que quer preservar, que não quer que seja de domínio público? Eu acho que esse é um assunto assim apaixonante. Talvez se eu fosse mais jovem, eu ia procurar me aprofundar nisso. Agora eu já acho que eu estou muito velho para me aprofundar nisso aí. Eu levo surra de celular, que os meus netos não levam, né? Meus netos isso, general. Eu juro que, celular, quando eu quero tirar dúvida de celular, eu ligo para um dos meus 3 netos. O mais novo tem 12 anos, o outro tem 16, o outro tem 22. Eu ligo para eles, né? Para tirar dúvida de cibernética, de celular, de computador, e eles sabem tudo, né? Coisas que eu sou anjo, sou muito pouquinho. Mas o Brasil pode ser vítima dessa guerra híbrida, o senhor vê? Já é vítima, nós já somos alvo. Eu, quando estava no Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, eu tinha cerca de 20 a 30 mil ataques na minha estrutura cibernética por mês. 20, 30 mil ataques por mês. E conseguimos manter a proteção, tudo, mas é uma coisa difícil, é uma tensão continuada e muito exigente. Você não pode ter um minuto de desatenção, você pode sofrer um abalo sério na sua estrutura reservada desses assuntos que são reservados por meios de segurança. Então, eu acho que isso daqui para frente cada vez vai ficar mais grave, mais sério. Qual foi a outra coisa que você perguntou? A segurança do presidente Bolsonaro nesse ano eleitoral, o que preocupa o senhor? Segurança, para mim, nesse caso, eu não deixo de dormir, mas eu fico muito preocupado, porque acho que é uma missão importantíssima do Gabinete de Segurança Institucional. Eu tenho um pessoal que cuida dessa área extremamente competente. Basta dizer que o Gabinete de Segurança Institucional tem 80 anos de existência e jamais um presidente da República, estando sob responsabilidade do GSI, sofreu um atentado.
Mas nós, cada vez que nós temos uma viagem do presidente, uma saída do presidente, uma exposição do presidente, nós procuramos levantar tudo que possa acontecer. Não somos infalíveis, mas estamos procurando atingir uma condição de ser o mais difícil possível alguém chegar ao presidente cumprindo esse tipo de objetivo, né? De poder interferir na sua própria segurança pessoal. Mas é uma tarefa difícil que me preocupa muito, até por isso, porque os meios de atuação mudaram bastante, né? Eles hoje são muito mais sofisticados, oferecem muito mais oportunidades. Então, nós temos que trabalhar muito e rezar muito. Mas o senhor acha que o risco aumentou em relação a 2018? Não, o risco aumenta à medida que os equipamentos são obtidos, seja de um lado, seja do outro, né? E tem que haver uma avaliação quais são as vantagens de fazer um atentado do presidente da República para um lado e para o outro. Quais são as vantagens de mantê-lo vivo, quais são as vantagens de fazer um atentado bem sucedido. Eu espero que as vantagens de mantê-lo vivo se sobreponham. Então, eu sou muito preocupado com isso, obviamente, é a minha missão mais relevante, e eu tenho certeza que nós fazemos tudo para cumpri-la da melhor maneira. E espero conseguir cumpri-la até não haver mais necessidade. Tá? General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, muito obrigado pela sua entrevista à coluna Jogos de Guerra. Queria agradecer a presença dos nossos telespectadores, agradecer ao senhor e deixar aqui a casa sempre aberta, sempre que o senhor precisar falar, quiser divulgar alguma coisa, estamos aqui à sua disposição. E se o senhor puder fazer a sua fala final aqui para a gente encerrar, e muito obrigado, é uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Cavalcante, foi um prazer muito grande. Eu agradeço aqueles telespectadores que tiveram paciência de me ouvir até agora. Eu tenho certeza que é duro, mas eu agradeço muito aqueles que tiveram essa paciência e dividimos aí algumas experiências, algumas informações. Eu agradeço muito a todos eles. Estarei à disposição quando vocês precisarem. Tá? Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.